Meu nome é Luma Davila. Tenho 28 anos e sou capitã do Exército Brasileiro. Naquela noite, o vento gritava a 100 km por hora, arrancando placas de sinalização de seus postos na Rua das Acácias. Mas a coisa que transformou meu sangue em gelo não foi a tempestade Mara. Foi o clique metálico rítmico da fechadura deslizando para o lugar bem atrás de mim. Eu estava descalça, afundando na lama, gelada, com a camiseta encharcada e grudada na minha pele como uma segunda camada de luto. Através da janela, olhei diretamente para a sala de estar. Regis, o padrasto, que acabara de roubar 450 mil dos meus benefícios de morte do meu pai, abriu calmamente uma cerveja morna. Logo ao lado dele, minha própria mãe esticou o braço e fechou as cortinas com força. Ela fechou as persianas da própria casa que meu pai construiu. Ela escolheu trancar a própria filha do lado de fora em um furacão para proteger um parasita. Eles pensaram que eu gritaria. Pensaram que eu imploraria por uma chave. Estavam errados. Antes de eu mostrar como queimei o mundo deles. Curta, inscreva-se e deixe-me saber de onde você está ouvindo. Eu leio todos os comentários. Agora, deixe-me contar por que a lâmina da sua própria família sempre corta mais fundo. 15 minutos antes, o ar dentro da casa tinha gosto de gordura rançosa e covardia. Eu me sentei à pequena mesa da cozinha, com as costas retas como uma viga em estrutural. Era um hábito da academia militar que Regis odiava. Ele gostava de pessoas curvadas. Ele as queria pequenas. À minha frente, Regis Lobo empurrava uma montanha de purê de batatas instantâneo para a boca. Suas mangas de flanela estavam enroladas, revelando antebraços manchados com a fuligem cinza de um meriçá, canteiro de obras que ele provavelmente não visitava há semanas. Ele não olhou para cima. Não precisava. Nesta casa, o silêncio era sua arma favorita. Na parede, uma televisão pequena zumbia. O mapa meteorológico era uma mancha roxa profunda. A tempestade Mara estava atingindo a costa e o vento já começava a sacudir as vidraças. Ao lado de Regis, minha mãe, Dalva, encarava intensamente seu prato. Ela movia uma única ervilha com o garfo, os olhos fixos na superfície de cerâmica como se ela guardasse os segredos de sua sobrevivência. Coloquei meu garfo de aço inoxidável na mesa. Ele atingiu o prato de porcelana com um toque clínico e agudo que cortou o estático da TV. Eu não pisquei. Não, levantei a voz. Uma capitã não precisa gritar para ser ouvida. 450 mil. Regis, eu disse. Minha voz era uma linha plana e uniforme. O seguro de vida do meu pai. O pagamento pelos seus 20 anos de serviço. O dinheiro destinado a mim. Onde ele está? O quarto ficou morto. O único som era o vento golpeando o revestimento da casa. Regis parou de mastigar. Ele levou seu tempo. Lambeu um resto de manteiga do polegar e inclinou-se para trás, a cadeira de madeira, barata rangendo sob seu peso. Ele pegou uma lata de cerveja na mesa, o estalo do lacre soando como um tiro na cozinha minúscula. Você tem muita coragem, Luma, resmungou Regis, com a voz carregada de uma autoridade não merecida. Ele não negou, nem tentou esconder o roubo. Apontou o dedo gorduroso para as paredes ao nosso redor. Esse dinheiro manteve este teto sobre sua cabeça enquanto você estava fora brincando de soldadinho. Manteve as luzes acesas. Impediu sua mãe de ir para a rua. Você deve a esta casa. Você não tem o direito de voltar aqui depois de anos na poeira e começar a auditar as contas. Era o dinheiro do meu pai, respondi. Meu pulso permaneceu em 60 batimentos por minuto. Respiração de combate. Inspira por 4, segura por 4, expira por 4. Foi o último presente dele para garantir que eu tivesse um futuro. Você não usou para o teto, Regis. Você usou para pagar suas dívidas de jogo e comprar aquela Hilux parada na garagem. Você roubou de um morto. O rosto de Regis ficou de um tom de vermelho manchado. Ele bateu com a palma da mão na mesa, fazendo os talheres dançarem. Eu sou o homem desta casa, rugiu ele. Ele se levantou, pairando sobre a mesa,
tentando usar seu volume para me intimidar. Você não fala assim comigo. Não aqui dentro. Olhei para minha mãe. Esperei que ela dissesse algo, que olhasse para cima, que fosse a mulher que costumava me colocar na cama e dizer que o mundo era um lugar justo. Mãe? Dalva Dávila? Dalva não se moveu. Não olhou para mim. Apenas empurrou a cadeira para trás, as pernas rangendo no linóleo. Levantou-se de cabeça baixa, caminhou até a porta da frente e começou a soltar a pesada corrente de ferro. Regis apontou o polegar para a varanda. Fora, agora mesmo. Quando você aprender a calar a boca e mostrar respeito pelas pessoas que te criaram, talvez deixemos você entrar para o café da manhã. Mova-se. Eu me levantei. Não me apressei. Não chorei. Caminhei em direção à porta. Ao passar por minha mãe, senti o cheiro de seu sabonete de lavanda. O mesmo cheiro da minha infância. Parecia uma traição em cada narina. Ela estava tremendo, mas não encontrava meus olhos. Estava escolhendo o monstro que roubou minha herança, em vez da filha que sangrou pelo país. No momento em que pisei na varanda, o vento me atingiu como uma parede física. A chuva caía em lençóis, transformando o quintal em um pântano de lama negra. Ouvi a porta bater. Ouvi o ferrolho deslizar. A pesada corrente de ferro tilintou no lugar. Fiquei ali por muito tempo. Meus dedos afundaram na lama fria. Minha camiseta, fina, ficou translúcida em segundos. O frio era uma dor surda, mas a raiva dentro de mim era um carvão em brasa. Virei a cabeça e olhei para a cerca de madeira que bordejava a propriedade. Sob o ataque implacável da chuva, a tinta branca, barata e fina, que Regis tinha passado anos atrás, estava começando a descascar e escorrer em tiras longas e feias. Por baixo dela, uma tonalidade escura e profunda começou a emergir. Azul oceano. Era a cor que meu pai tinha escolhido, a cor que ele pintara com as próprias mãos antes de morrer. Regis tentara apagá-lo, tentara branquear toda a nossa história. Mas a tempestade estava fazendo o que eu deveria ter feito anos atrás. Estava arrancando as mentiras. Encarei aquela madeira azul. Toda invasão começa com um único ponto de entrada. Este era o meu. Verifiquei meu relógio. 11 minutos até o primeiro movimento da Cero. Contra-ofensiva. Eles pensaram que eu era uma vítima. Esqueceram que eu sou uma estrategista. A chuva tinha gosto de ferro. A guerra tinha oficialmente voltado para casa. Olhei para aquele fragmento de madeira azul oceano sob a chuva torrencial e 16 anos de memórias reprimidas voltaram como uma represa rompida. De volta ao dia em que a garagem parou de cheirar como meu pai. Aconteceu exatamente 14 meses depois de enterrarmos Nivaldo da Vila. Ele era um eletricista que trabalhava com as mãos até que a pele fosse grossa como couro. Mas aquelas mãos sempre pareciam quentes quando bagunçavam meu cabelo. A garagem era seu santuário. Era um lugar que respirava óleo de máquina, serragem de cedro fresca e o cheiro metálico de fios de cobre. Era um lugar de ordem e propósito. Então Regis Lobo entrou em nossas vidas em uma caminhonete enferrujada e o ar azedou. Regis não pediu permissão. Não se sentou conosco para falar sobre novos começos. Ele simplesmente entrou naquela garagem, chutou as caixas organizadas de parafusos de latão do meu pai para o lado e abriu um balde de 18 litros de tinta externa branca barata e ofuscante. Eu o observei da porta, meu coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Regis nem olhou para mim. Simplesmente mergulhou um rolo pesado na bandeja e o passou pela cerca de madeira. Um golpe e o azul oceano, a cor costeira profunda que meu pai passara 3 fins de semana aperfeiçoando, sumiu, sufocado sob uma camada de morte branca calcária. Os movimentos de Regis eram lentos e deliberados. Ele não estava consertando a Tava Doismo casa. Estava realizando uma execução. Estava apagando o homem que construiu este lar, metro quadrado por metro quadrado. A invasão não parou na cerca. Foi um expurgo sistemático de tudo o que Nivaldo Dávila já havia tocado. Regis moveu-se pelo nosso corredor como um conquistador limpando uma aldeia derrotada.
tirou as fotos. Aquela do meu pai me segurando na festa da cidade. Aquela do dia do casamento deles. Ele não as colocou em caixas, nem as guardou. Jogou-as em sacos de lixo pretos pesados, como se fossem nada além de borra de café velha, cascas de ovo. Depois veio o meu quarto. Era o único cômodo da casa que recebia todo o sol da manhã. Regis decidiu que precisava de um espaço para seus empreendimentos comerciais. Moveu minha cama para o canto escuro e úmido do porão e encheu meu antigo santuário com chaves de cano enferrujadas, trapos manchados de óleo e o cheiro pesado e constante de cigarros parados. Ele até cortou o cordão com o mundo exterior. Uma tarde, cheguei da escola e encontrei o telefone fixo arrancado da parede. Regis me disse que a conta estava muito alta e que tínhamos que apertar os cintos. A verdade era muito mais feia. Aquele telefone era minha única linha com minha avó, Vitória. Ele me queria isolada. Queria que eu esquecesse que existia um mundo onde alguém realmente dava a mínima para o nome Dávila. Tentei lutar uma vez. Fiquei no topo da escada enquanto Regis arrastava a poltrona favorita do meu pai, aquela de veludo gasto onde costumávamos ler, juntos para a calçada para o caminhão de lixo levar. Minha mãe apareceu ao meu lado, mas não colocou o braço em volta do meu ombro. Apenas empurrou um copo de leite gelado na minha mão. O copo estava suando no calor do verão, e o leite tinha gosto de giz frio. Não faça cena, Luma. Ela sussurrou. Seus olhos estavam fixos no tapete do corredor, rastreando um fio solto que ela não tinha coragem de puxar. Regis está apenas tentando fazer o que é melhor para a família. Temos que seguir em frente. Ele é quem está nos sustentando agora. Apenas beba seu leite e desça. Sua covardia era um veneno de ação lenta. Ela o viu arrancar a alma do meu pai das paredes e chamou isso de seguir em frente. Toda vez que ela me entregava um lanche ou uma bebida para me manter quieta, eu sentia outra parte do meu amor por ela murchar. Aprendi a ser um fantasma. Passava minhas noites no porão, encolhida no canto de um velho armário de carvalho que ainda guardava o leve cheiro do casaco de trabalho do meu pai. Era ali que eu o guardava. A única coisa que Regis não conseguiu encontrar e destruir. O relógio de bolso. Era uma peça pesada de prata. O vidro estava rachado desde o dia em que meu pai caiu, mas as engrenagens internas eram teimosas. Eu tateava no escuro, puxava-o e segurava o pino de dar corda entre o polegar e o indicador. Clique, clique, clique. O som era agudo e seco. Era o único som naquela casa que Regis Lobo não possuía. Pressionei o metal frio contra o ouvido. O tic-tac rítmico e constante era um toque de tambor, uma marcha. 832 dias. Esse era o tempo que faltava para eu completar 18 anos. Esse era o número de dias que eu tinha que sobreviver nesta prisão caiada antes de poder assinar os papéis de alistamento e desaparecer no exército. Eu não estava apenas esperando. Eu estava treinando. Aprendi a respirar através da raiva. Aprendi a observar os padrões de Regis. Aprendi que todo tirano tem uma fraqueza e toda invasão tem um custo. Sei que alguns de vocês que estão ouvindo agora já passaram por isso. Sentiram esse peso sufocante de serem silenciados em sua própria casa por alguém que não pertencia ali. Se você já teve que contar os dias até ser finalmente livre, por favor, apoie o canal, deixando o like e um nos comentários. Deixe-me saber que não sou a única que teve que lutar apenas para manter o próprio nome. Sentei-me ali na escuridão do porão, o relógio tic-taqueando contra meu crânio. A tinta branca estava secando lá em cima, mas por baixo dela o azul estava esperando. Regis Lobo pensou que tinha vencido. Pensou que tinha enterrado a memória de Nivaldo Dávila sob uma camada de produtos químicos baratos de loja de ferragens. Estava errado. Senti uma resolução fria e dura se instalar na minha medula. A contagem regressiva estava correndo e um dia eu seria aquela segurando o rolo de tinta. Eu iria remover cada mentira que ele já contou. Fechei os olhos e ouvi a chuva. A tempestade estava chegando. Mesmo naquela época, o tic-tac parou. A mola principal estava apertada.
Agora era a hora de descobrir o que Regis estava escondendo naquele armário trancado. A casa tinha um gosto diferente quando Regis Lobo não estava nela. Ainda cheirava a sua existência, aquela mistura azeda de tabaco, flanela suja e cerveja barata. Mas o ar não vibrava com seu temperamento. Ele tinha levado sua Hilux a um bar de beira de estrada a 5 quilômetros dali, provavelmente procurando um jogo de pôquer que pudesse se dar ao luxo de perder com o dinheiro do meu pai. Fiquei, no corredor escuro, com as costas retas, olhos escaneando qualquer sinal de armadilha. Eu não era uma filha voltando para uma visita. Era uma operadora em um ambiente hostil. Cheguei à porta do depósito. Costumava ser o meu quarto. Agora era um lixão para os projetos inacabados de Regis em espaço roubado. A porta estava trancada. Ferrolho de latão barato que Regis achava que manteria o mundo fora. Ele estava errado. Regis subestimou o treinamento que recebemos na Aman. Eles nos ensinam a entrar em lugares onde não somos convidados. Puxei uma fina lâmina de metal de alta resistência do bolso das minhas calças táticas. Minhas mãos estavam firmes, sem tremores, sem hesitação. Deslizei o metal na fenda entre o batente e o ferrolho. Não usei força, usei alavancagem. 3 segundos de pressão focada. Clique metálico seco ecoou no corredor vazio. A porta cedeu. Entrei e fechei a porta atrás de mim, deixando meus olhos se ajustarem à penumbra. O quarto estava frio, cheirava a ferro enferrujado e mofo. Regis tinha empilhado seu lixo por toda parte. Latas de verniz pela metade, fios de cobre emaranhados, que ele arrancara de obras e caixas de ferramentas que não sabia usar. Liguei minha lanterna tática. O feixe era um círculo nítido e perfurante de luz branca que cortava as sombras. Sob o brilho, as partículas de poeira dançavam com minúsculos insetos de prata presos em uma teia. Fui direto para o armário de carvalho pesado no canto. Era uma peça que meu pai construíra em sua garagem quando a casa ainda cheirava a cedro e óleo de motor. Regis o arrastara para cá para guardar seus registros. Caí de joelhos, minhas articulações silenciosas. Não olhei nas gavetas. Regis era preguiçoso demais para arquivamento organizado. Alcancei o espaço escuro sob o armário. Meus dedos roçaram nas tábuas frias e cobertas de fuligem. Meus nós dos dedos bateram em papelão. Puxei. Uma caixa de sapatos gasta deslizou das sombras. Não tinha tampa. A camada superior estava coberta por um fino manto cinza de poeira. Eu não espirrei. Não me movi rápido. Alcancei o interior e puxei uma pilha de papéis. O papel parecia seco e áspero contra as pontas dos meus dedos calejados. Reconheci o logotipo imediatamente, uma seguradora para a qual meu pai pagara por 20 anos de sua vida. Folheei as páginas. O feixe da lanterna permaneceu travado no texto. Lá estava, beneficiária única. Luma da Vila. Meu pai tinha garantido que eu fosse cuidada. Tinha me deixado uma rede de segurança, R$ 450 mil destinados a ser minha ponte de volta à vida civil. Mas o extrato contava uma história diferente. As retiradas começaram há 5 anos, logo após eu ser enviada para a base na Amazônia. Enquanto eu estava sentada em um posto avançado, comendo ração de um pacote laminado e ouvindo o som da mata, Regis Lobo estava em uma agência bancária no centro. Ele estava sangrando o legado do meu pai. RFM, aqui. 20 mil ali. Uma fatia enorme retirada pouco antes de ele comprar aquela caminhonete. A raiva começou no meu estômago como um calor lento e pressurizado. Mas eu a mantive sob uma tampa de aço. Então vi a segunda facada, o golpe que realmente tirou sangue. No fundo da terceira autorização de retirada, havia uma linha de assinatura. Não era a caligrafia em bloco e irregular de Regis. Era uma série de laços elegantes e inclinados. Cursiva perfeita. Dalva Dávila Lobo. Minha mãe. Sua assinatura não tremia. Não havia marcas de hesitação. Ela não fora forçada. Ela assinara meu futuro com a mesma mão que segurava a minha quando eu tinha medo do escuro. Ela me vira arrumar as malas para uma zona de conflito, beijara minha bochecha, e depois fora ao banco,
Ajudaram um parasita a gastar o dinheiro do meu sangue. Eles não apenas roubaram o dinheiro. Roubaram a única coisa que meu pai me deixara, sua proteção. Eu não gritei, não rasguei os papéis. Puxei o telefone do bolso e tirei fotos de alta resolução de cada página, cada assinatura, cada data. Minhas mãos estavam tão frias quanto as tábuas do chão. Quando terminei, dobrei os papéis de volta em seus vincos originais. Coloquei a pilha de volta na caixa de sapatos e a deslizei para debaixo do armário. Parei. Verifiquei o alinhamento. Movi a caixa exatamente 2 centímetros para a esquerda, combinando com as marcas sutis na poeira onde ela estava originalmente. Nenhuma evidência de intrusão. Nenhum sinal de que a presa vira a armadilha. Levantei-me. Limpei a poeira dos joelhos e saí do quarto. Tranquei o ferrolho, caminhei de volta para a cozinha. Sentei-me na minha cadeira e esperei a tempestade cair. Esperei por aquele jantar onde Regis finalmente mostraria sua mão. Agora, a memória daquela caixa de sapatos era a única coisa que mantinha meu coração batendo sob a chuva congelante. Ainda estou parada no gramado da casa que meu pai construiu, meus pés afundando na lama preta da Rua das Acácias. A tempestade está gritando nos meus ouvidos e a traição da minha mãe é uma pedra na minha garganta. Minha pele está ficando de um azul pálido e doentio e sinto a força deixando minhas pernas. Pensei que estivesse acabada. Pensei que a lama seria meu leito final. Então, um flash súbito e violento de luz atravessou a chuva que caía. Um par de faróis de xenônio de alto padrão, amarelo brilhantes e predatórios, cortou a escuridão da tempestade. Um motor potente rugiu, abafando o vento enquanto um carro pesado acelerava pela garagem, seus pneus cuspindo cascalho e lama. As luzes eram tão fortes que eu não conseguia ver o motorista. Tudo o que eu via era o reflexo dos feixes na água da inundação. A guerra não tinha acabado. A cavalaria acabara de chegar. Aqueles faróis de xenônio eram feixes duplos predatórios de luz amarela, cirúrgica. Um sedã preto luxuoso cortou a sarjeta inundada da Rua das Acácias, seus pneus levantando uma parede de lama cinza, suja enquanto parava bruscamente na beira da garagem. O motor não engasgou, zumbiu com a vibração cara de baixa, frequência de uma máquina bem mantida. O vidro traseiro desceu exatamente 5 centímetros. Lá dentro, vislumbrei cabelos prateados e um traço de batom, vermelho sangue profundo. Vitória de Avila. Ela tinha 73 anos e parecia esculpida em granito frio. Ela não olhou para mim primeiro. Seu olhar era um laser travando no leve movimento de pânico das cortinas da sala, onde Regis Lobo estava espiando em escuro. Ela não gritou. Não precisava. Apenas deu um sorriso de canto, uma expressão clínica e afiada que prometia nada além de dor. Peguem a menina, disse ela, com a voz caindo em um rosnado baixo que cortou o trovão. A porta do Bruvis, motorista, se abriu. Um homem de terno escuro saiu, ignorou a chuva e me ergueu do gramado lamacento. Eu não entrei no carro, fui depositada no banco de trás como uma carga resgatada. A porta bateu com um selo pesado e pressurizado que silenciou o vento gritante da tempestade mara instantaneamente. O interior era um universo diferente. Estava impregnado com o perfume de loção de amêndoas cara e o calor mecânico, um seco de um sistema de climatização de última geração. Meus pés estavam descalços e cobertos de lama preta. Meus dedos estavam em carne viva, deixando manchas vermelhas borradas nos tapetes de veludo profundo que provavelmente custavam mais do que a caminhonete de Regis. Eu tremia tanto que meus dentes pareciam que iam se estilhaçar. Vitória não ofereceu um abraço, não ofereceu um graças a Deus, você está bem. Ela apenas jogou uma toalha de algodão branca pesada na minha cabeça. Estava seca e cheirava a roupa limpa e dinheiro antigo. 14 anos, disse Vitória, com os olhos nunca deixando a casa enquanto o carro começava a dar ré na garagem. Passei 14 anos esperando que aquele vigarista cometesse um erro tão monumentalmente estúpido. Passei 14 anos esperando pelo direito legal de arrancar você daquela gaiola. Luma. Ele levou tudo, sussurrei.
Minha voz era um destroço desfiado. O seguro, a casa, tudo. Ele não levou nada além de um empréstimo que não pode pagar, rebateu Vitória, com a voz afiada como uma baioneta. Seque-se. Temos trabalho a fazer. Não fomos para um hospital. Não fomos para a propriedade dela nas colinas. O carro entrou no estacionamento privativo de um hotel de luxo no centro. Pegamos o elevador privativo para a suíte do 10º andar. 7h14 da manhã. Eu estava sobre o mármore branco polido da entrada, minhas roupas molhadas pingando uma poça no chão, enquanto Vitória marchava até uma mesa de tampo de vidro. Ela se movia com uma velocidade que desafiava sua idade. Uma mulher que passara meio um século comandando o império imobiliário com mão de ferro. Ela abriu uma maleta de couro e bateu uma pasta parda com detalhes dourados sobre a mesa de vidro. Som foi um estalo alto e seco que ecoou na suíte silenciosa. Sente-se, ordenou ela. Sentei-me em uma cadeira que parecia uma nuvem, minha pele ainda formigando com a sensação fantasmagórica da chuva gelada. Vitória. Tocou na pasta. Reviravolta número 1, disse ela, seus lábios vermelhos curvando-se em uma linha predatória. A casa na Rua das Acácias, aquela que Regis pensa ser sua fortaleza, nunca foi da Dalva para ela dar. Seu pai, Nivaldo, sabia exatamente que tipo de mulher sua mãe era. Ele não deixou a escritura para ela. Ele colocou aquela propriedade no fideicomiso da família Dávila. Ela virou uma página, revelando um documento com a assinatura do meu pai no final. Sua mãe era uma inquilina com uma única condição inabalável para sua residência, explicou Vitória, o dedo traçando uma linha de jargão jurídico. Ela nunca deveria se envolver em qualquer conduta que colocasse em perigo a beneficiária primária. Essa é você, Luma. Ontem à noite, ela trancou uma oficial do exército do lado de fora, em um furacão de categoria 4 para proteger um parasita. Ela não apenas trancou a porta, ela assinou seu próprio aviso de despejo. O calor da sala finalmente atingia minha medula. Mas foi a percepção fria nos olhos de Vitória que realmente me acordou. Regis Lobo é um ladrão. Dalva é uma covarde, disse Vitória, inclinando-se sobre a mesa até que seu rosto estivesse a centímetros do meu. Eles pensam que venceram. Pensam que o legado Dávila, algo que podem vender por peças para pagar uma Hilux e um vício em jogo. Eles estão prestes a descobrir que esta família tem memórias muito longas e dentes, muito afiados. Ela se levantou e cruzou os braços. Eu tenho dinheiro para enterrá-los no tribunal por uma década. Luma. Tenho advogados para garantir que Regis Lobo nunca mais segure um martelo na vida. Mas não vou liderar este ataque. Ela pausou, seus olhos travando nos meus com uma intensidade aterrorizante. Quero que você lidere a contra-ofensiva. Quero que você assuma o comando desta operação e os despoje de tudo o que roubaram. Quero que você seja aquela que entrega as caixas de mudança para eles. Olhei para a pasta. Olhei para a mancha vermelha de sangue no meu pé. A menina, que implorara pela ajuda da mãe, tinha ido embora, afogada na lama da Rua das Acácias. A capitã estava de volta. Entendido, eu disse. Minha voz finalmente firme. Vitória acenou uma vez, um gesto nítido de aprovação militar. Ótimo. Durma um pouco. Amanhã de manhã nos reunimos com o Dr. Cavalcante, e ao meio-dia, a guerra começa. Levantei-me, a toalha pendurada nos ombros como uma capa. Eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava caçando. Segunda-feira de manhã no centro. O ar no escritório do Dr. Cavalcante não tinha cheiro de furacão ou cerveja choca. Tinha cheiro de grãos de café caros e o cheiro forte de ozônio de uma impressora a laser nova. Tinha cheiro de lei. Sentei-me em uma cadeira de couro de espaldar alto, minha coluna uma linha rígida de disciplina militar. Não me encostei, não me mexi. Observei Cavalcante, através das partículas de poeira dançando na luz da manhã. Ele parecia um homem que passara 40 anos mastigando tijolo e engolindo com vinagre, grisalho, ríspido e completamente impressionado pela existência de Regis Lobo. Cavalcante ajustou seus óculos de aro de metal. Não perdeu tempo com conversa fiada.
alcançou uma pilha de 3 pastas pardas em sua mesa de mogno e as deslizou para mim, uma por uma. O som do papel na madeira foi uma série de baques secos e rítmicos. Pasta 1, começou Cavalcante com sua voz rouca. O fideicomiso da família Dávila. Seu pai, Nivaldo, era um homem inteligente, capitã. Ele construiu uma fortaleza em torno daquela propriedade que nem mesmo um tanque poderia romper. Ela fica com você. Ponto final. Pasta 2. Ele, continuou, tocando no arquivo do meio. Os registros de seguro. Os R. 450 mil. Regis e sua mãe trataram aquela conta como um caixa eletrônico pessoal, enquanto você estava lá comendo poeira em um abrigo. Eles a sangraram quase até o fim. Podemos processar, mas Regis é o tipo de rato que esconde bem o queijo. Levará tempo. Então ele alcançou a terceira pasta. Era mais fina que as outras. Tinha o logotipo azul e branco de uma cooperativa de crédito local. Os dedos de Cavalcante hesitaram na borda do papel. Regis Lobo não é apenas um parasita, Luma, disse Cavalcante. Ele olhou para mim por cima do aro dos óculos. Ele é um idiota. Um idiota ganancioso e arrogante que pensou que as regras não se aplicavam a ele porque ninguém nunca teve a coragem de dizer não. Ele abriu a pasta. Lá dentro havia uma única folha de papel, um pedido de hipoteca datado de 18 meses atrás. Regis tentara sacar R. 150 mil de empréstimo de equidade da Casa da Rua das Acácias. Listara a si mesmo como o proprietário primário. Estava procurando um ganho rápido, uma maneira de pagar uma dívida de jogo ou dar um upgrade na Hilux que ele amava mais do que a própria família. Cavalcante puxou uma pesada lupa da gaveta da mesa e a deslizou pela superfície. Olhe a linha de assinatura. Capitã. Canto inferior direito, sob o nome do mutuário. Inclinei-me para a frente. Eu conhecia a caligrafia da minha mãe. A assinatura de Dalva era uma série de laços suaves e inclinados. Uma escrita, feminina e hesitante, que sempre parecia estar pedindo desculpas por ocupar espaço na página. Mas isso era diferente. A tinta fora pressionada profundamente no papel. As linhas eram rígidas e irregulares. Era uma imitação, calculada e travada. Alguém tentara demais ser preciso, e ao fazer isso, deixara um rastro de chumbo. Essa não é ela, eu disse. Minha voz era uma lâmina plana e fria. Nem chega. Perto, concordou Cavalcante. Ele se recostou, a cadeira rangendo sob o peso de sua satisfação profissional. Regis Lobo falsificou o nome da sua mãe para garantir um empréstimo em uma propriedade que não possuía. No Brasil, isso não é apenas uma briga de família. É estelionato, é falsidade ideológica, é um crime grave. Regis Lobo não roubou apenas seu dinheiro, Luma. Ele cometeu um crime federal. O silêncio no escritório era absoluto. No exército, vi homens serem destruídos por muito menos. Um sargento uma vez perdeu o ferrolho de um fuzil e foi rebaixado antes do sol se pôr. Disciplina era a única coisa que impedia o mundo de se dissolver no caos. Regis Lobo passara 16 anos rindo da disciplina. Passara 16 anos tratando a casa do meu pai como um parquinho pessoal porque pensava que era o predador mais barulhento da floresta. Estava prestes a descobrir que sempre há um predador maior, e este tinha um diploma de direito. Então qual é o plano? Perguntei. Eu não sorri. Apenas observei a tinta no papel. Você tem 2 botões nesta mesa, capitã, disse Cavalcante, seus olhos travando nos meus com uma intensidade predatória. Botão 1. Esfera civil. Nós os despejamos. Processamos pelo dinheiro do seguro. Tomamos a caminhonete, as ferramentas e até a camisa do corpo do Regis. Deixamos eles na calçada com um par de malas e que apodreçam em uma pensão barata. É limpo, é rápido, mas Regis continua um homem livre. Ele pausou, deixando o peso da segunda opção pairar no ar. Botão 2. Levamos a pasta 3 ao Ministério Público. Informamos sobre a falsificação. Informamos que Regis Lobo usou o fideicomiso de um falecido para fraudar uma instituição financeira federal.
Regis não vai para uma pensão. Regis vai para uma cela de 2 por 3 pelos próximos 5 anos, no mínimo. E Dalva, como cúmplice que não relatou o crime, ela terá sorte se evitar uma pena de reclusão. Olhei para a assinatura falsificada. Senti um calafrio agudo e gélido na medula. Por 16 anos, eu fora a pessoa sob o calcanhar. Eu fora a criança escondida no armário, dando corda a um relógio quebrado para não gritar. Agora eu era quem segurava o martelo. Eu era quem decidia se Regis Lobo passaria a próxima meia década em um uniforme de presidiário, comendo quentinha e dormindo em um beliquedetimento. Alcancei minhas mãos, meus dedos pairando sobre as pastas. Eu era uma estrategista, uma soldada. Não fazia movimentos baseados na raiva, fazia movimentos baseados em resultados. Antes que eu pudesse falar, o silêncio foi estilhaçado. Meu telefone, deitado sobre a mesa de mogno, começou a vibrar com um zumbido violento e rítmico que fazia a madeira vibrar. Não o atendi. Apenas olhei para a tela. Um único nome pulsava na luz fraca do escritório, repetidamente: mãe. O inimigo estava em pânico. A primeira brecha em seu perímetro fora detectada, e agora estavam pedindo uma trégua que eu não tinha interesse em dar. Cavalcante olhou para o telefone, depois para mim. Não disse uma palavra. Apenas esperou. Deixei tocar. Deixei a vibração encher a sala até morrer em um silêncio pesado e expectante. Então olhei para Cavalcante, alcancei a terceira pasta. Vamos falar sobre o botão 2, eu disse. Escolhi uma lanchonete de beira de estrada 20 minutos fora da cidade, um lugar onde o ar era denso com o cheiro de café queimado e a gordura persistente de 1000 cafés da manhã de baixo orçamento. Sentei-me em um reservado de canto, o vinil vermelho gasto frio contra minha pele. Não pedi comida. Apenas observei a porta da frente, com as costas contra a parede, meus olhos rastreando cada movimento no estacionamento. No exército, você aprende que as ameaças mais perigosas nem sempre vêm da linha de frente. Às vezes, vêm das pessoas que deveriam segurar o perímetro enquanto você dorme. Dalva entrou 10 minutos atrasada. Parecia que estava sendo caçada. Mantinha seu, sobretudo bege abotoado até o queixo, as mãos enterradas profundamente nos bolsos e os olhos dardejando entre as mesas, como se esperasse uma emboscada. Não. Parecia uma mãe encontrando a filha. Parecia uma testemunha prestes a delatar um chefe da máfia. Ela deslizou para o assento à minha frente, as pernas de sua cadeira rangendo no chão de azulejo. Não tirou o casaco. Não esticou a mão para tocar a minha. Nem sequer perguntou se eu tivera febre depois de ficar descalça em um furacão enquanto ela assistia do lado seco do vidro. A primeira coisa que saiu de sua boca não foi um pedido de desculpas. Foi uma reclamação. Regis está um destroço, Luma. Ele está perdendo a cabeça com aquele aviso de despejo, disse ela, com a voz fina e trêmula. Ela finalmente olhou para mim, mas seus olhos estavam vermelhos e cavos. O que você está fazendo? O que é toda essa conversa jurídica? Você está destruindo esta família. Não pisquei. Alcancei o interior da minha jaqueta e puxei a fotocópia dobrada do pedido de hipoteca. Deslizei-a pela mesa. Ele falsificou sua assinatura, mãe, eu disse. Minha voz era uma linha clínica e plana. Ele usou a casa que meu pai construiu para nós como garantia para um empréstimo que não tinha direito de fazer. Ele roubou minha identidade e depois roubou a sua. Você sabia? Dalva olhou para o papel. Não arquejou. Não agiu com surpresa. Apenas encarou a imitação rígida de sua própria assinatura e deixou os ombros caírem. Seus olhos voltaram para a mesa. Ela sabia. Sempre soubera. Regis precisava daquela caminhonete para o trabalho, Luma, sussurrou ela, com a voz falhando. Ele disse que era um investimento para o nosso futuro. Disse que assim que conseguisse os novos contratos, pagaria tudo de volta. Ele só está tentando prover para nós. Roubando de mim? Perguntei. Senti uma onda de nojo frio e duro subir na minha garganta. Pegando o dinheiro que papai deixou para garantir que eu estivesse segura,
falsificando seu nome e arriscando seu crédito, sua casa, sua vida. Ele é um criminoso, mãe, e você o está ajudando. Dalva finalmente estendeu as mãos, os dedos tremendo enquanto tentava segurar meu pulso. Puxei meu braço de volta, um movimento nítido e automático. Não, queria o toque dela. Você tem dinheiro, Luma. Você tem seu salário do exército e sua patente, sibilou ela, sua desesperação finalmente se transformando em um tipo distorcido de raiva. Se você o expulsar, eu não tenho nada. Não tenho emprego. Não tenho para onde ir. Você é minha filha. Você deveria cuidar de mim. Inclinei-me para frente até meu rosto estar a centímetros do dela. Eu queria que ela visse o gelo nos meus olhos. Eu era sua filha na Rua das Acácias também, eu disse. Minhas palavras eram baixas, miradas direto no coração dela. Eu era sua filha quando o vento arrancava as árvores do chão. Eu era sua filha quando Regis girou o ferrolho. Você ficou parada ali, mãe. Você ouviu me trancar do lado de fora. Por quê? Por que você o escolheu em vez do seu próprio sangue? Dalva levantou-se tão rápido que sua cadeira quase tombou. A máscara da mãe, preocupada, caiu, deixando nada além de uma mulher amarga e vazia que trocara sua alma pelo conforto de uma mentira. Seus olhos ficaram duros e sua boca se retorceu em um rosnado que eu nunca vira antes. Porque ele é meu marido, gritou ela, a voz alta o suficiente para fazer o homem no balcão olhar. E você é igualzinha ao seu pai. Teimosa, arrogante, ingrata. Nivaldo também se achava melhor que todo mundo, sempre agindo como se o mundo fosse preto no branco. Bem, não é, Luma. É cinza e é feio. E você vai acabar exatamente como ele, sozinha na terra. Ela não esperou por uma resposta. Virou-se, o estalo rítmico de seus sapatos ecoando como um toque de tambor enquanto marchava para a porta. Não olhou para trás. Não verificou se eu estava chorando. Simplesmente desapareceu na luz cinza da manhã, deixando-me com uma xícara de café fria e a percepção final e esmagadora de que não havia mais nada para salvar. Sentei-me ali por muito tempo, encarando o assento vazio à minha frente. Puxei o relógio de bolso do meu pai e o segurei contra o ouvido. Clique, clique, clique. As engrenagens estavam firmes. Meu coração estava firme. O último fio fora cortado. O inimigo disparara seu tiro final e fora um fracasso. Puxei o telefone do bolso. Meu polegar pairou sobre o número de Cavalcante por meio segundo antes de eu discar. Ele atendeu no primeiro toque. Cavalcante, eu, disse. Minha voz era fria como o aço na garagem do meu pai. As negociações de paz acabaram. Envie os documentos ao tribunal. Envie as provas ao MP. Abrir fogo. Desliguei. Deixei uma nota de R$20 na mesa pelo café que não bebi e saí para o frio. A tempestade passara, mas o desmoronamento estava apenas começando. Quinta-feira de manhã, 7h02. O ar na Rua das Acácias estava cru. O oficial de justiça, acompanhado por um policial militar, não saiu da viatura com um sorriso. Caminhou direto para a porta da frente e, com um grampeador industrial, fixou uma folha laranja brilhante na madeira da porta, bem sobre o ponto onde a tinta ainda descascava. Virou-se e saiu sem dizer uma palavra. 10 segundos depois, a porta se abriu violentamente. Regis Lobo estava lá de regata, o rosto de um vermelho furioso, agarrando o papel laranja como se fosse uma cobra viva. Luma, sua desgraçada, gritou ele para a rua vazia. Eu o observei do banco de trás do carro preto estacionado 2 casas abaixo. Minha avó sentava ao meu lado. Ela não piscou. Regis não nos viu. Ele deu meia volta, correu para dentro e, menos de 1 minuto depois, estava saindo com sua Hilux pela garagem, os pneus gritando no asfalto. Estava dirigindo como um homem com um fantasma em seus calcanhares, indo direto para o centro. 15 minutos depois, Regis freou bruscamente na porta do hotel de luxo onde Vitória estava hospedada. Ele não esperou por manobrista. Parecia um homem desmoronando o cabelo desgrenhado, cheirando a suor azedo e cigarro. Empurrou-o, segurança no elevador, e esmurrou o botão do 10º andar.
Eu já estava na suíte. Era um santuário de linho branco e o cheiro frio de perfume caro. Era um mundo onde Regis Lobo não tinha o direito de estar. Vitória estava sentada à mesa de vidro, uma xícara de café preto à sua frente. Parecia um juiz esperando por uma confissão. Bang, bang, bang. A porta da suíte quase tremeu nos batentes. Regis não estava batendo. Estava tentando quebrar a madeira. Vitória não se levantou. Apenas acenou para o segurança particular perto da porta. A porta pesada se abriu e Regis Lobo entrou aos tropeços, arquejando, agarrando o aviso de despejo, laranja em sua mão trêmula. Você não pode fazer isso, rugiu Regis, com a voz falhando entre a raiva e o terror genuíno. Ele ignorou o segurança. Ignorou a mim, parada nas sombras do canto. Foi direto para Vitória, apontando um dedo trêmulo para o rosto dela. Eu moro naquela casa há 16 anos. Fui eu quem consertou o aquecedor. Fui eu quem trocou as telhas depois da chuva de granizo. Eu paguei os impostos. Vitória deu um gole lento em seu café. Colocou a xícara na mesa com um toque clínico. Você é um invasor, Regis, disse ela, com a voz um rosnado baixo, gélido. Um ladrão comum que excedeu sua permanência em 1,5 décadas. Eu tenho direitos, gritou Regis, o rosto a centímetros do dela. Ele cuspia, enquanto falava, os olhos selvagens. Chama-se usucapião. Eu tenho mantido aquela propriedade. Aquela casa é tanto minha quanto de qualquer um. Você acha que pode simplesmente colar um adesivo laranja na minha porta e me jogar na calçada? Eu vou te processar até o inferno. Vitória finalmente olhou para ele. Foi o olhar que um falcão dá a um rato antes das garras se fecharem. Você pagou os impostos, Regis? Perguntou ela. Você os pagou com o dinheiro do seguro que roubou da minha neta. Você consertou o telhado com fundos que desviou do espólio de um homem morto. Você não tem direitos, Regis. Você tem um livro de dívidas que nunca poderá liquidar. Ela alcançou um envelope de couro na mesa e puxou uma única folha de papel creme, pesado. A escritura original, aquela que Nivaldo Dávila assinou com a própria mão. Ela se levantou e bateu o papel contra o peito de Regis com uma força que o fez cambalear. Essa é a escritura. Ela carrega o nome Dávila, não o seu. Você hipotecou a propriedade com uma assinatura falsificada. Você cometeu estelionato. Ouça-me bem, seu parasita. Você tem 48 horas para arrumar seu lixo e sumir. Se eu vir sua caminhonete naquela garagem no terceiro dia, esta escritura vai para o Ministério Público junto com uma denúncia formal. Você não estará procurando uma casa nova. Estará procurando um advogado que saiba lidar com uma sentença de reclusão. O rosto de Regis passou do vermelho para um branco doentio. O papel laranja escorregou de seus dedos. Ele olhou para a escritura como se fosse um mandado de execução. Olhou para mim nas sombras. E pela primeira vez na minha vida vi-o medo em seus olhos. Ele não era mais o homem da casa. Era um vigarista que ficara sem mentiras. Não disse mais uma palavra. Deu meia volta e praticamente correu para a porta. Vitória sentou-se novamente. Ele é um covarde, Luma. Ele vai fugir. Tarde daquela noite, o telefone tocou. Era Cavalcante. Capitã, o Regis acaba de mostrar a mão. O advogado dele entrou com uma liminar de urgência para suspender o despejo. Alega que não tem para onde ir e que estamos causando danos irreparáveis à sua família. Apertei o telefone. E agora? Agora, disse Cavalcante, e eu quase conseguia ver seu sorriso pelo telefone. Agora deixamos ele caminhar direto para a armadilha. Vejo você no fórum na segunda-feira. É hora da audiência final. Segunda-feira de manhã na sala de audiências. Não parecia coisa de filme. Era uma sala fria, com luzes fluorescentes que faziam todos parecerem pálidos. Eu estava sentada à mesa da acusação, com as costas rígidas. Usava meu fardamento de gala. Cada botão polido, cada vinco afiado. Eu não estava ali como filha. Estava ali como capitã do exército, retomando uma fortaleza roubada. No meu pulso esquerdo, o peso de prata do relógio do meu pai era uma âncora.
Do outro lado do corredor, Regis Lobo estava encolhido em uma cadeira. Usava um terno barato que cheirava a produtos químicos e desespero. Não olhava para mim. Ao lado dele, Dalva parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Estava curvada, agarrando um lenço de papel úmido. Não estava chorando pela filha, estava chorando pela perda de sua segurança. Cavalcante estava ao meu lado, um lobo cinzento de terno grafite. Organizou 3 pastas pesadas no púlpito de mogno. O advogado de Regis levantou-se primeiro. Tentou novamente a tese do usucapião e do direito social à moradia. Falou que seu cliente fora o zelador zeloso da propriedade por 16 anos. Cavalcante não esperou ele terminar. Meritíssimo, a defesa está confundindo zeladoria com lavagem de dinheiro, disse Cavalcante, com a voz rosnado, perigoso. Abriu a segunda pasta. O senhor Lobo de fato pintou a cerca. De fato, trocou algumas telhas, mas o fez usando R$ 450.000 roubados da apólice de seguro de vida do falecido Nivaldo da Vila. Temos os registros bancários, temos as assinaturas falsificadas. O senhor Lobo não construiu um lar. Ele usou o dinheiro do sangue de sua vítima para manter uma base de operações roubada. Ele não é um zelador, é um saqueador. O advogado de Regis tentou objetar, mas o juiz o silenciou com um olhar gélido. Cavalcante puxou uma última folha. Finalmente, excelência, abordamos o fideicomiso da vila. A residência de Dalva da Vila Lobo é contingente a uma condição. Ela não deve colocar em perigo o bem-estar da beneficiária primária, a Capitã Luma da Vila. Tenho aqui o depoimento da vizinha. Na noite da tempestade, Mara, Dalva trancou conscientemente sua filha, uma oficial do exército, para fora de casa durante um ciclone extratropical. Assistiu da janela enquanto a filha afundava na lama, enquanto o vento arrancava telhas. Escolheu o conforto de Regis Lobo em vez da vida da filha. Dalva soltou um soluço alto, escondendo o rosto nas mãos. Foi um som oco. Olhei para ela e não senti nada, nem raiva, nem pena. Apenas a satisfação clínica de uma missão cumprida. O juiz não olhou para Regis nem para Dalva. Folheou os papéis. 4 minutos. Foi tudo o que levou para 16 anos de mentiras evaporarem. O pedido de liminar é indeferido, disse o juiz. As evidências de fraude e violação das condições do fideicomiso são absolutas. Esta propriedade pertence ao fideicomiso da família Dávila e a Capitã Luma Dávila é sua legítima administradora. O despejo é imediato. Senhor Lobo, o senhor e sua esposa têm 48 horas para desocupar as premissas. Não retornem. A boca de Regis abriu. Ele parecia um homem que acabara de cair de um penhasco. O juiz bateu o martelo. Pá! O som de um tiro. Pá! O fim do mundo dele. Audiência encerrada. Levantei-me. Não sorri. Ajustei o relógio do meu pai. Fortaleza fora retomada. Saí do fórum com meus saltos batendo uma marcha de vitória. O céu estava azul claro. A tempestade tinha ido embora. Agora era hora de ver luz empacotar. O som da fita adesiva era o único barulho na Rua das Acácias naquela tarde. Um caminhão de mudança alugado estava parado na garagem do número 42. Regis Lobo carregava caixas de papelão, o rosto roxo de esforço e raiva. 16 anos de invasão, e tudo o que ele tinha era uma pilha de papelão e um motor alugado. Fiquei do outro lado do quintal, encostada no tronco da velha mangueira. Mantive os braços cruzados. Não disse uma palavra. No exército, aprendemos que o silêncio é um perímetro. Observei-o trabalhar. Atrás das cortinas das casas vizinhas, os moradores observavam. Aqueles que tinham trazido lasanhas para Regis, enquanto eu dormia em um hotel, estavam quietos agora. Nenhum deles saiu para ajudar. Cavalcante me ligara. As contas de Regis seriam bloqueadas para pagar a dívida. Ele iria trabalhar até os ossos para devolver cada centavo que roubara do meu pai. Estava entrando em uma prisão de dívidas. Dalva apareceu na porta, segurando uma caixa pequena. Parecia frágil, envelhecida. Caminhou até a calçada, parando na minha frente.
Olhou para os galões de capitã nos meus ombros. Seu pai teria tanto orgulho de você, Luma, disse ela. Era a mesma velha manipulação. Tentava usar o morto para construir uma ponte que ela mesma queimara. Olhei-a nos olhos. Meu coração não falhou. Meu pai tem orgulho de mim há muito. Em tempo, respondi. Minha voz era firme. Ele teve orgulho quando me formei. Ah, man. Ele não precisava ver você perder tudo para saber quem eu sou. Ele já sabia. Dalva recuou como se eu a tivesse esbofeteado. Percebeu que eu tinha construído uma nova família, uma nova vida, e ela não fazia parte do manifesto. Virou-se e subiu na Hilux enferrujada. Regis arrancou com o caminhão, deixando uma nuvem de fumaça preta no ar. A rua caiu em um silêncio expectante. A ordem de restrição era agora uma realidade física. A casa do meu pai finalmente estava quieta. Caminhei até a porta da frente, com as chaves na mão. Eram minhas agora. Sem mais ferrolhos, entre mim e minha vida. O sol subiu sobre a crista às 8 da manhã seguinte. Eu não usava farda. Usava uma camiseta verde-oliva, jeans desbotados e luvas de trabalho. À minha frente, um balde de 18 litros de tinta azul oceano. Era a cor exata que meu pai usara. Regis a cobrira com um branco calcário, uma mentira fina. Mergulhei o pincel. A primeira pincelada engoliu o branco. Foi um trabalho rítmico. Cada golpe era uma manobra tática. Eu removia as lascas da falha de Regis e as deixava cair na terra como pele morta. Já parece muito melhor, Luma. A voz veio da calçada. Era Dona Mercedes, a vizinha que mencionara a tempestade. Ela trouxe uma jarra de limonada gelada. Nivaldo passou 3 semanas naquela cerca, disse ela. Ele ficaria feliz em ver o azul oceano de volta. Ela não esperou agradecimento. Apenas tocou a madeira e voltou para casa. Tomei um gole da limonada. Era ácida e real. A ordem estava retornando. Ao meio-dia, liguei para Cavalcante. Está feito, eu disse. O despejo? Perguntou ele. Isso foi ontem, respondi. Quero configurar uma transferência automática. 40% do meu soldo de capitã vai para o fideicomiso de Vitória Dávila, todo mês. Houve uma pausa. Luma, sua avó não quer seu dinheiro. Ela te deu a caça. Eu não aceito caridade de quem eu protejo. Eu disse, minha voz endurecendo. Não sou mais a menina trancada na chuva. Eu compro minha própria história, cada telha, cada prego. Eu pago por ela com meu sangue e meu tempo. Configure. A noite caiu sobre a Rua das Acácias. Sentei no degrau da varanda, com as costas contra a porta que Dalva trancara contra mim. A casa estava escura, mas não parecia uma ameaça. Parecia um descanso. Puxei o relógio de bolso do meu pai. O vidro ainda estava rachado, mas o som era perfeito. Tic, tic, tic. Era o batimento cardíaco da casa. Olhei para a cerca azul oceano sob o luar. Uma linha escura e sólida que marcava onde o mundo terminava e minha vida começava. Regis e Dalva tinham ido embora para algum destino barato que escolheram para si mesmos. Tinham disparado seus tiros e errado. Toquei a tinta fresca na moldura da porta. Minhas mãos estavam firmes, meus olhos estavam claros. Eu não era uma vítima. Não era uma sobrevivente. Eu era a sentinela. E estava finalmente no meu fim. Posto.